Endoscopia pediátrica é o tema do São Lucas 24 horas de hoje. O Dr. Vitor Sagai, endoscopista do São Lucas Hospital Center, explica sobre as indicações do exame nas crianças. No segundo bloco, o radiologista e responsável técnico pelo Centro de Imagens, Dr. Fabiano Emori, vai falar sobre o uso de contraste em exames de imagem. E o São Lucas 24 horas começa agora. Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 horas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um exame fundamental para o diagnóstico de diversas doenças do aparelho digestivo em crianças, a endoscopia pediátrica. E para falar sobre como é realizado e quando é indicado, eu converso com o Dr. Vitor Sagai, que é médico endoscopista da instituição. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Gabriele, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre endoscopia pediátrica, que é um exame fundamental para diagnóstico de diversas doenças, né, doutor? Eu gostaria que o doutor começasse explicando um pouquinho para a gente, relembrando, na verdade, sobre como é esse método endoscópico também, que ele é utilizado em adultos e também em crianças, certo? Exato. Então vamos lá, endoscopia, né, é um exame que a gente passa o endoscópio ou colonoscópio, né, para ver as estruturas do aparelho digestivo. Então, quando a gente faz a endoscopia, a gente acaba avaliando desde a boca até a primeira porção intestinal do duodeno. E quando faz por baixo a colonoscopia, né, a gente vê desde o ânus até a região do intestino fino mais distal, que é o íleo, né? Então a gente vê todo o cólon, o intestino delgado lá distal, que é o íleo. Então, tem várias indicações para adultos e para crianças, os dois, às vezes, dependendo da situação, precisam do exame para fazer um diagnóstico ou mesmo uma terapêutica. Certo. E, doutora, essa questão da diferença da criança e do adulto é algo que a gente vai falar bastante hoje, mas o método de endoscopia é o mesmo, só difere, então, essa questão do aparelho, muitas vezes, isso? Ou também tem diferença na técnica de endoscopia para a criança e para o adulto? Assim, a anatomia dos dois varia um pouquinho quanto ao calibre dos órgãos, né, quanto ao comprimento, então, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Né? A gente se baseia muito na idade e no peso para fazer o procedimento, né? E normalmente assim, o que os estudos mostram, os guidelines mostram, que o corte para usar um aparelho convencional, seja uma criança um pouquinho maior, seria a partir de 10 quilos, né? Mas pacientes, né, no caso neonatal, crianças pequenas, tudo, a gente acaba usando um aparelho mais fino, né? Existe o aparelho Slim, que a gente fala que é um aparelho com menos de 6 milímetros de diâmetro, que a gente acaba usando nessas situações porque as estruturas ainda têm um calibre muito pequeno, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas pensando na parte anatômica, né, tanto criança quanto adulto, seria a mesma anatomia, esôfago, estômago, intestino. Já na parte distal, a gente veria o cólon, o intestino, a parte distal, o íleo, né? Só seria a questão do tamanho mesmo, da proporção de um para o outro. Exato. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão da criança, então ela vai desde o neonatal até uma criança de quanto que vocês consideram uma criança para esses exames também e posteriormente já se torna um exame convencional de adulto? Então, fisiologicamente, a gente sabe que tem as alterações, né, conforme a idade, mas para a gente que acaba fazendo o exame, é muito mais importante a questão do peso, do tamanho, para levar em consideração qual aparelho vai utilizar. Ah, bacana. Porque o que a gente vai fazer depende muito da indicação, né? Da indicação, da solicitação do exame, e não propriamente do paciente, assim, da anatomia, da idade, assim. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. E falando sobre as indicações justamente, doutor, acho que isso também diferencia um pouco do paciente adulto para o infantil. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre as principais indicações, então, nas crianças, o que vocês buscam geralmente identificar através desse tipo de exame? Então, vamos lá. Assim, no adulto, a gente se preocupa muito, né, com a questão do câncer. Né? Então, a gente sabe que tem exames que são indicados com prevenção de câncer, mesmo que o paciente não tenha sintomas. Já nas crianças, não, são indicações diferentes. A gente acaba não fazendo exames, né, desnecessariamente, sem que o paciente tenha alguma indicação formal, sem que tenha sintomas. Então, a gente acaba recebendo muitos exames para investigação de inflamação, alguma doença inflamatória, alguma doença alérgica. Às vezes, pode ser exames também na urgência, né? Sabe que criança, às vezes, acaba colocando muita coisa na boca, né? Ingestão de corpo estranho e, eventualmente, até sangramento, essas coisas, né? Tanto alto quanto baixo, né? Então, entendi. Então, isso também tem um pouquinho de diferença. E, doutor, hoje no dia a dia do cotidiano dos atendimentos, vocês recebem pacientinhos, então, recebem um fluxo grande de pacientes hoje aqui no São Lucas e de pacientes pediátricos?
A gente tem um volume grande, tá bom? Tudo isso não só graças à endoscopia, mas a gente tem que ter uma equipe toda, né? Não só endoscopista, né? Mas tem uma equipe toda treinada para isso, né? Desde a enfermaria, né? Que muitos pacientes que vêm fazer colonoscopia da faixa pediátrica precisam fazer o preparo internado, né? Sim. Que não é nem só o exame, a dificuldade. Muitas vezes começa antes, tanto na alimentação quanto no preparo intestinal. Então a gente tem uma equipe treinada desde a enfermaria até o procedimento, né? Tanto com os técnicos que acolhem a criança, o anestesista que é especialista. Então, toda essa equipe faz com que a gente consiga fazer com que a criança se sinta mais à vontade. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Então, e aqui o São Lucas acaba sendo uma referência, né? Tem um volume relativamente grande, né? Entendi. Justamente por isso, por toda essa estrutura envolvida. E doutor, falando sobre o preparo, que essa também acho que é uma dúvida muito comum, principalmente dos pais, né? Uhum. Então a gente sabe que no adulto muitas vezes precisa do jejum, dessa questão na colonoscopia, alguns preparos diferentes. Na criança também segue essa mesma lógica? Como que funciona? E acho que é um pouquinho ainda mais difícil, né? Exato, assim, a gente sabe que pra gente que é adulto já é complicado, imagina fazer uma criança, né? Então, mas infelizmente precisa fazer o preparo, tá? Então, jejum ser obedecido, né, por conta do procedimento da anestesia, tanto para endoscopia, né, para não ter resíduos alimentares, e o preparo também, né? A gente sabe que se não fizer um preparo direito, a gente não tem como fazer uma colonoscopia adequada, né? Então, infelizmente, tanto os adultos quanto as crianças têm que passar por isso. Então, é um pouquinho desconfortável, mas é necessário, exato, né, doutor? E essa questão do jejum na criança, muitas ainda, né, tem a questão do leite, também cessa completamente, tanto alimentos sólidos e a questão do líquido também, ou não? Existe diferença quanto ao tempo necessário para o jejum. Então, quanto mais consistente a comida, mais tempo tem que ficar em jejum. Certo. Tá? Então, varia muito para líquidos claros, para leite materno e para alimentos sólidos. Que bacana. Mas tem que respeitar seu tempo. Entendi. Tá? E é tudo orientado previamente antes do exame para cada criança, cada faixa de idade também, né, doutor? Exato. E falando um pouquinho sobre a questão da anestesia, que eu acho que é o outro grande medo, principalmente dos pais, porque a criança muitas vezes não está entendendo ali o que está acontecendo, o que vai ser feito, né? E o pai e a mãe que fica com aquele receio. Como que é feita a anestesia, então, da criança, doutor, para esse tipo de exame? E até mesmo se também tem um preparo diferente, algo que precise para anestesia. Então, a anestesia, óbvio, depende da criança, né? Tem crianças que toleram mais pegar um acesso, que facilita um pouquinho, né, o manejo ali, mas muitas crianças a gente sabe que tem medo de agulha, né? Então não deixa de jeito nenhum chegar uma agulha perto. Então, os anestesistas acabam sempre orientando tudo certinho, os pais ficam sempre ao lado da criança e acabam fazendo uma anestesia com gás para a criança dormir e aí a partir daí conseguir pegar um acesso para poder fazer o procedimento com uma certa tranquilidade, com mais tranquilidade, né? Mas em todo esse processo sempre é explicado tanto para a criança, né, quanto para os pais que acabam ficando ao lado da criança, vendo o processo até que a criança esteja totalmente ali sedada, tudo bem tranquila para o procedimento. E no caso é utilizado da sedação e não da anestesia geral? Ou tem pacientes que vai precisar de uma anestesia geral, doutor? Isso depende de cada caso, depende muito da indicação, do tamanho do paciente, do motivo do exame. Então, muitas vezes a gente pode fazer com uma sedação profunda, né, com o paciente monitorizado, mas também tem algumas situações que exigem uma anestesia geral com o paciente entubado. Então, isso varia de cada caso, tanto para criança quanto para adulto. Também. Entendi. E o tempo de exame, doutor? Ele também geralmente é um exame rápido, demora um pouquinho mais. Ele, por conta desse preparo ali de paciência, de conversa com a criança, eu acho que muda um pouquinho. Mas, de modo geral, qual que é a média de tempo que é feito? Assim, crianças, de modo geral, a gente acaba costuma fazer biópsias seriadas, tá? Por quê? Porque tem várias doenças diferentes das de adulto, né, que podem ter o diagnóstico somente a partir da biópsia, né? Então a gente acaba, às vezes, demorando um pouquinho a mais, tudo isso por conta disso. Óbvio que se tem alguma alteração, um exame direcionado, tudo é muito variável, né? Às vezes tem procedimentos, né, tem que tirar um pólipo, alguma coisa, aí depende do tamanho, tudo isso. Mas exames diagnósticos, muitas vezes, a diferença é que a gente acaba fazendo de rotina, né, algumas biópsias, isso leva um pouquinho mais de tempo, mas também não é um exame demorado, um exame que
que agrega muito mais risco, nada disso. Então, costumam ser exames bem tranquilos e, de modo geral, assim, um tempo não tão longo mesmo. Também. E essa questão, a gente fala, né, já falou em outras edições do programa sobre a questão do uso da endoscopia não só como diagnóstico, mas também como tratamento, que hoje se fala sobre como terapêutico, né, a endoscopia. Nas crianças também, doutor, vocês utilizam ou não é tão comum, é mais voltado para o adulto? A gente utiliza, assim. Então, como eu falei no começo, né, que as indicações, né, às vezes tem pacientes que vêm após ingerir um corpo estranho, né, que a gente fala uma moeda, um pedacinho Muito de Lego, comum. alguma coisa, a gente acaba tendo que fazer, isso já seria uma endoscopia terapêutica, né, com o intuito de remover o corpo estranho. Crianças podem ter sangramento digestivo, né, então também, seja por vômitos com sangue, seja evacuação com sangue, então eles também podem ter pólipos, né, às vezes tem que tirar pólipos, assim, a etiologia do pólipo, muitas vezes é diferente da de adulto, né? A gente não se preocupa muito com câncer, mas existem até pacientes, crianças mesmo, que têm às vezes algumas síndromes polipoides e tal, e aí a gente tem que fazer procedimentos também, né? Então, varizes de esôfago também tem crianças que podem ter algum problema de fígado, né? Alguma hepatopatia que tem que também ser tratados. Então, independente da idade, a gente tem que fazer, muitas vezes, endoscopias terapêuticas também. E é um método minimamente invasivo, que a gente fala muito hoje também, né, doutor? E que é bem seguro para as crianças, tanto para o adulto, mas também principalmente para as crianças. Então, é um exame que a criança, ele é seguro, né? Acalma os pais que estão nos assistindo, doutor. Sim, é um método bastante seguro, né? Como eu falei, a gente tem uma equipe treinada justamente para isso, né? Estamos no ambiente hospitalar, né? E, apesar disso, são métodos que, se não tivesse endoscopia, como faria o diagnóstico, como faria o tratamento? Muitas vezes teria que ser por uma coisa muito mais agressiva, né? Então, ela agrega muito, né? Óbvio que a gente não faz exames, igual eu falei, desnecessariamente, né? Ninguém vai submeter uma criança a um procedimento, querendo ou não, tem o seu trauma, né, de vir para o hospital, fazer preparo, ficar em jejum, sedação, passa um aparelho, então sempre tem riscos envolvidos. Mas quando é bem indicado tudo, é um método bastante seguro e muito mais tranquilo, digamos assim, do que... benéfico, de fato. Um procedimento mais invasivo. E, doutor, o endoscopista não necessariamente precisa ser pediatra, nesse caso, né? Ele é o endoscopista. É acompanhado por algum pediatra nesses casos ou não há necessidade? Ou até mesmo o pós-recuperação do exame, como que ele é feito? Esse paciente, né, como o doutor disse, muitas vezes ele vem para eletivo, em alguns momentos com urgência. Como que funciona também essa comunicação com o pediatra que acompanha essa criança? Primeiro, o endoscopista ele tem que ter experiência em endoscopia pediátrica, tá? Não é um exame para qualquer endoscopista fazer. Tá? Começa por aí. Ele não precisa ser pediatra, tá? Mas tem que ter a experiência, porque, igual eu falei, tem algumas diferenças que precisam ser, que tem que saber, né? O pós-procedimento não costuma diferir muito dos procedimentos habituais, né? Então o paciente vai para recuperação anestésica, fica monitorizado, sob supervisão ali, tanto da gente quanto do anestesista, né? Dos técnicos de enfermagem, até que ele tenha um despertar adequado, se alimente direitinho, não tenha nenhuma queixa para poder ir para casa, se for um procedimento eletivo, né, ambulatorial. Então, é um procedimento ali que desde o começo, desde a hora que ele chega até a hora de ir embora, ele está sempre supervisionado. Doutora, a gente falou um pouquinho dessa questão do pós, então que o paciente ele vai ali para recuperação anestésica, mas a gente sabe que a criança também ela tem a questão da agitação, da necessidade de voltar a brincar, a correr, se movimentar. E vocês recomendam que os pais então tentem um cuidado um pouco maior com essa criança ou ela já pode voltar às atividades dela? Então, assim, o pós-procedimento, né, a criança ela vai embora somente quando estiver bem acordado. Tá, então a gente aguarda, espera ela despertar despertar bem, comer alguma coisinha, né, para não ir em jejum, e aí vai bem acordado. A questão é que a gente sempre pede, né, depois de uma anestesia, uma sedação, que tome um pouquinho de cuidado, né, porque eventualmente pode ter um efeito rebote, pode ficar um pouquinho mais sonolento em algum período da tarde, então tem que ficar atento, né, a gente sabe que criança é difícil segurar, mas assim, tentar deixar sob visão, pelo menos, né, para tá próximo, tudo, porque a gente sabe que às vezes pode acontecer alguma coisa que, se não está desatento, pode ser ruim. Mas isso é uma coisa passageira, assim, seria mais
no dia logo depois do procedimento. Depois disso, não tem mais problemas, no dia seguinte o paciente está bem acordado. E a questão da alimentação, então, pós-procedimento, ele já pode voltar à alimentação tranquila, ou também precisa de um alimento mais leve ou algo assim, doutor? Aí isso vai depender do procedimento, né? Bacana, entendi. Se for um exame normal, né, um diagnóstico, não foi feito nada invasivo, muitas vezes o paciente pode se alimentar. A gente orienta uma comida um pouquinho mais leve, né, como ele ficou em jejum, tudo, fez o procedimento, então, a endoscopia mesmo, então se alimentar um pouquinho mais leve. Mas ele não vai ter uma restrição alimentar absoluta. Já se ele fez algum procedimento, por exemplo, alguma dilatação, né, fez alguma ressecção, tudo, aí conforme o procedimento que foi feito, tem uma indicação para cada um, tá bom? Então também tem todos esses, e é tudo muito explicado durante ali a alta desse paciente, né? Isso, antes de ir embora, tem todo um checklist que é passado para os pais. Os pais, né, na verdade, nem o paciente, né, tem que ir com essa orientação, tudo para evitar o mínimo de transtorno depois também. Nós falamos também sobre a questão da equipe estar preparada para esse tipo de procedimento, mas a endoscopia em si, e a medicina vem evoluindo muito, né, doutor? No campo da endoscopia pediátrica, ou na endoscopia como um todo, como que o doutor vê esse caminhar das tecnologias? A gente vê que a tecnologia caminha de uma forma muito rápida, né? Muito. Então, na endoscopia não é diferente. A gente vê que os aparelhos, né, a qualidade dos aparelhos, a resolução, as funções que eles têm, cada vez mais estão evoluindo, né, e trazendo só benefícios para o paciente. Então, a gente, aqui no São Lucas tem os aparelhos de última geração, tá? Então, a resolução é excelente, eles têm várias funções que facilitam muito na avaliação da mucosa, na detecção de sangramento. Isso tudo, no geral, vai ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso, vai ajudar a fazer um tratamento mais eficiente. E é uma coisa que não para, né? A gente sabe que futuramente talvez apareça uma inteligência artificial, melhore a resolução, né? Tenha aquela realidade aumentada, né? Então, a endoscopia, ela está caminhando muito rápido e o São Lucas vem na vanguarda, né? Vem acompanhando toda essa evolução. Então, É um trabalho em conjunto, da equipe estar preparada com a estrutura também e esse acesso também à tecnologia que só o paciente tem a ganhar ainda mais, né, doutor? Exatamente. E uma dúvida que também acho que passou, assim, a questão da endoscopia, é se, por exemplo, o paciente, ele pode realizar esse exame novamente. O doutor disse sobre as indicações, sobre ser bem indicado, mas caso o paciente necessite novamente desse procedimento, existe um tempo que vocês pedem entre um procedimento e outro, ou não, isso também é tranquilo, doutor? Não, isso costuma ser tranquilo, né? Como pelo procedimento em si, óbvio, igual eu falei, depende do que foi feito, né? Em relação à questão da anestesia, da sedação, né? A gente espera alguns dias ali para poder fazer, mas não tem uma contraindicação absoluta, tá? A você repetir um exame, por exemplo, fez em um dia, estava ruim o preparo, alguma coisa, vamos fazer no dia seguinte. Não tem problema nenhum. Tá? Então, pensando assim na questão anestésica, tudo, não teria grandes problemas. Já pensando na parte terapêutica, né? Se foi feito alguma coisa, tal, normalmente a gente tem cada procedimento, a gente recomenda, né, um intervalo entre um e outro e muitas vezes a gente mesmo recomenda já deixar programado um procedimento para daqui a tantos dias, tal, para se for necessário, né? A gente pergunta também por conta de muitas vezes o paciente está internado e precisa fazer esses acompanhamentos, ou muitas vezes vem de outro procedimento e é necessário esse complemento para esclarecer também, né, que é um procedimento que realmente ele é seguro para ser feito quando necessário mais de uma vez também, né, doutor? Sim. Doutora, a gente fala também sobre essa questão e o doutor comentou muito sobre a equipe estar preparada. E quando a gente pensa em criança, tem toda essa questão do lúdico, do acolhimento, do tornar o momento menos traumático possível, né? E isso é parte também da rotina de vocês, doutor, essa conversa, essa comunicação e tentar tornar esse momento o mais tranquilo? Com certeza, né? Então, desde o começo, né, a gente já tenta distrair a criança, né, principalmente os técnicos, né, que vão estar ali desde o começo, né, presentes ali ao lado dele, tirando a história, fazendo a ficha pré-procedimento. Isso faz muita diferença, né, porque a gente sabe que quando a criança tem uma experiência ruim, isso pode levar para o resto da vida, né.
Então também, assim, os nossos profissionais ali, eles têm essa noção e como a gente tem um volume relativamente grande, assim, já... É um manejo diferenciado também. Já tá ali meio que na rotina, né? Sem fazer aquela bexiga de luva, né? Que bacana. Quando vai fazer o gás ali, tenta dar uma distraída, tudo isso, então é. E, doutor, pensando também nessa questão dos pais, assim, o que o doutor mais percebe que são os principais receios, as principais dúvidas que chega também pra gente esclarecer, caso a gente ainda não tenha falado sobre isso? Assim, nunca o pai vai estar tranquilo, né? Porque ele já vem de uma bagagem ali que a criança... nunca é o primeiro exame, assim, né? Teve isso, já vai fazer endoscopia. Então, muitas vezes são pais que já vêm investigando, a criança já não está comendo direito, então eles já têm essa preocupação que é normal, todo pai tem, né? Então, a gente vê que eles vêm receosos tanto pelo procedimento, pela anestesia, né? Quanto pelo diagnóstico, né? Que eles querem saber se tem alguma coisa, alguma alteração, né? Alguma coisa preocupante ou não. Isso, assim, a gente... conversa, né, esclarece bem tudo, fala que é um procedimento seguro, vai estar sempre monitorizado, vai estar sempre com a equipe ao lado, tudo. E a gente também, depois que faz o exame, costuma sempre conversar com os pais para tentar deixá-los mais tranquilos, né, quanto aos achados, tudo. Mas é normal, né, eu falo, não tem muito como evitar isso. Isso é preocupação de pai, né? Essa ansiedade então, vem exato, com o nascimento exato. dos filhos, faz parte, doutor. Mas acho que é bem importante isso que o doutor destacou, né? Essa comunicação constante, tanto com a criança, com os pais, para criar de fato essa confiança, para tornar o momento mais tranquilo. E também, como o doutor disse, quando a gente fala dos filhos da gente, as coisas são diferentes, né? Muitas vezes. Então, tem que ter esse cuidado também, essa humanização. Doutor, para encerrar, então, eu gostaria que o doutor explicasse, falasse também para quem está assistindo, justamente sobre o serviço de endoscopia do São Lucas, tanto adulto quanto pediátrico, que está à disposição para atendê-los, tanto para os pacientes, quanto muitas vezes para os colegas médicos que podem indicar e trazer esses pacientes para cá. Perfeito. Então, assim, a gente aqui no Hospital São Lucas, né, presta serviço todos os dias, né? A gente tem agenda de segunda até sábado de manhã, né? Agendas eletivas, então exames programados, exames diagnósticos, tudo isso a gente consegue agendar ao longo da semana inteira. Períodos que não à noite, né? Mais domingo, essas coisas, sempre tem uma equipe de sobreaviso para atender urgências, tá? Então aqui a gente tem tanto desde a endoscopia, colonoscopia, a colangiografia, a ecoendoscopia e a enteroscopia. Tá? Então, é um serviço completo que a gente consegue assim, fazer desde os pacientes, né, que queiram fazer um diagnóstico, um check-up, né, não tenha grandes indicações, mas tenha já a idade, tem os fatores de risco, merece um exame como prevenção, quanto aqueles que têm algum problema mais grave, agudo, que precise ser resolvido na hora, a gente tem sempre uma equipe de sobreaviso para atender também. E também, desde a equipe quanto a estrutura está preparado para atendê-los, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela participação. Acho que foi muito importante a gente explicar um pouco mais sobre esse trabalho realizado, que é tão importante e fundamental para a saúde das nossas crianças, dos nossos pequenos, e fica sempre o convite para vir mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigado. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o uso de contraste em exames de imagem. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. Os exames de imagem são ferramentas fundamentais para o diagnóstico preciso de inúmeras doenças. E em muitos desses procedimentos, o uso do contraste é indispensável para tornar as imagens mais nítidas e detalhadas, permitindo ao médico uma avaliação ainda mais completa. Mas afinal, o que é o contraste? Em quais situações ele é realmente indicado? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós recebemos hoje o radiologista e responsável técnico pelo Centro de Imagens do São Lucas Hospital Center, Dr. Fabiano Emori. Olá, doutor, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Gabriela, pelo convite novamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas, doutor, que é o uso de contraste nos exames de imagem. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o contraste, eu gostaria que o doutor recapitulasse para nós quais são os exames de imagem e os que são feitos aqui também no São Lucas Hospital Center.
Tá, os exames da radiologia, né, a gente pode colocar assim, vai desde o raio-x simples, né, que é aquele que às vezes você faz no pronto-socorro ou faz para ver se tem alguma fratura. Ele usa uma radiação ionizante, né, em baixa dose. Existe o exame de ultrassonografia, que aí as gestantes estão mais acostumadas, né, a fazer esse exame, mas é realizado para avaliar quase todas as regiões, né, do corpo humano. Temos aí também a tomografia computadorizada, que ao mesmo jeito do raio-x, utiliza a radiação ionizante. E temos a ressonância magnética, que é um exame um pouco mais complexo. E cada um deles tem uma indicação também, né, doutor? Um não substitui o outro, complementa, como que funciona também essa parte? Um não substitui o outro, né? Eles não se competem, pelo contrário, eles se complementam. Perfeito. Né? Porque senão seria muito fácil, né? A ciência vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo e se a ressonância fosse o melhor de todos, teria só a ressonância para fazer o exame e ponto final, né? Justamente. E não é isso que acontece. Né? E, doutor, quando nós falamos sobre a questão dos exames de imagem, assim como em outras especialidades que necessitam do uso de contraste, eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente o que é esse contraste que tanto falam e que tem, muitas vezes, a necessidade de ser utilizado nos exames. O contraste ele é mais utilizado na tomografia e na ressonância magnética, né? Geralmente é aplicado pela veia, né? Mas a gente vai discutir aqui na nossa conversa que ele pode ser feito por outras vias. Né? E a gente tenta explicar para o paciente, né? Porque o paciente tem realmente essa curiosidade, né? Por que precisa, né, do contraste? Né? Seria muito bom se não precisasse do contraste. O paciente deitasse ali na mesa do exame, fizesse a imagem e pronto, né? Infelizmente, algumas regiões do corpo ou algumas doenças, elas precisam desse contraste. Então, o que é o contraste? É uma substância que é aplicada no paciente e o objetivo dela é justamente o próprio nome que ela diz, é causar um contraste na imagem. Né? Então, vamos pegar um exemplo assim no mundo animal ali, você tem numa selva ali um leopardo, né? E um irmão dele que é uma pantera negra. Perfeito. Então, olhando numa selva, né, você vai facilmente identificar a pantera negra e o leopardo você pode ter dificuldade porque ele está lá camuflado em meio da selva. Então, na imagem, a gente tem... Isso às vezes acontece, né? Por exemplo, no fígado, o paciente ele pode ter um nódulo, e esse nódulo ser exatamente da mesma cor, que a gente fala, né? Ou da mesma densidade que o próprio fígado. Ou seja, se você fizer um exame sem utilizar o contraste, você não vai ver esse nódulo. E ele está lá. Da mesma maneira que o leopardo está lá escondido na selva. E a partir do momento que você aplica o contraste, esse nódulo ou um cisto, né, ele vai interagir com esse contraste, ele vai ou captar ou não captar, e isso vai se tornar muito visível. E a gente consegue, então, aumentar a acurácia do exame. Então é importante que as pessoas saibam que, assim, todo dia eles perguntam, mas eu posso fazer sem contraste? Mesmo eu sabendo que Justamente. A gente fala que sim, o paciente tem autonomia. A gente não vai obrigar o paciente a receber o contraste da mesma maneira que não tem nenhum médico que vai obrigar um paciente a tomar um remédio se ele não quiser. Né? Claro que ele tem que entender os riscos e os benefícios. Né? Então, assim, dá para fazer exames sem contraste, né? Alguns tipos de exames, infelizmente, a ausência do contraste é muito ruim. Então, tem alguns exames que, se o paciente não aceita, às vezes a gente até liga para o médico e fala, olha, o paciente não aceita, dá para a gente tentar fazer outro tipo de exame, porque a gente sabe que sem o contraste, em algumas situações, realmente ele não vai acrescentar, não vai dar o diagnóstico. Né? Vai comprometer justamente essa análise Vai ficar uma análise inconclusiva, né? Vamos supor que o paciente tem uma suspeita de uma trombose numa veia e ele não aceita receber o contraste. Então, pela imagem, só uma imagem estática, a gente não consegue ver se o paciente tem, nesse caso, aí, uma trombose ou não. Olha então, só. Nesse caso, se ele não pode ou se ele não quer, a gente tem que recorrer a outra alternativa
E o doutor comentou que é muito utilizado na tomografia e na ressonância. E ela varia, doutor, o tipo de contraste para um e outro exame? Ele varia, por exemplo, até mesmo por, acho que essa é uma dúvida, se vai fazer uma tomografia do abdômen, vai variar de acordo com uma tomografia de outra parte do corpo, que o contraste também muda, ou é pelo tipo de exame? É pelo tipo de exame, né? Então, tudo é baseado em física. Perfeito. Então, se você vai fazer uma tomografia, se você quer ter um contraste a mais no teu exame, na tua imagem, você precisa receber uma substância que tenha uma densidade maior. E nesse caso é o iodo, né? Isso independe da região do corpo. Se você for fazer uma tomografia de contraste da cabeça ou do abdômen, né? Se for necessário o uso do contraste, você vai receber o mesmo contraste, a base de iodo, tá? Certo. E no caso da ressonância, ele é a base de gadolínio. Então seriam dois tipos. A diferença. E o doutor comentou sobre essa questão, então, se o paciente precisa fazer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância da cabeça, também é possível utilizar o contraste nessa região, doutor? Como que funciona essa distribuição, digamos assim? A distribuição ela é sistêmica, né? Então, o contraste, como eu disse, largamente ele é utilizado através de uma punção de uma veia. Então, nós não devemos esquecer e menosprezar essa etapa da punção, porque não raramente a gente tem pacientes que não gostam mesmo da punção, na verdade ninguém gosta, né? Mas tem pacientes que realmente não tem uma dificuldade muito grande na punção venosa. Tem até fobia e a pessoa evita porque não quer mesmo. Certo. E a gente entende que isso faz parte, né? Ou até pacientes mais novos, né? Crianças aí de 3, 4 anos, né? Então, às vezes a gente se encontra aí, se depara com dificuldades nessa primeira etapa, que é uma etapa da punção venosa. Depois, o contraste ele é aplicado, então, na veia, né? E esse contraste, ele segue o fluxo sanguíneo. Então, ele se espalha pelo corpo todo, né? E a gente consegue avaliar a cabeça, o pé, a região que for necessária. Olha só que interessante. E doutor, quanto tempo antes precisa de uma preparação para a utilização do contraste? Esse paciente ele vai ter um preparo diferente de um paciente que vai realizar o mesmo exame sem o contraste? Demora um pouquinho para esse contraste ser administrado? Como que funciona também isso? Boa pergunta. Às vezes o paciente nem sabe se vai precisar usar o contraste ou não. Às vezes nem o médico que pediu o exame dele sabe se vai usar o contraste ou não. Isso é muito comum, não tem nada de errado, tá? Porque ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe qual é o teu motivo de você fazer o exame, né? Até porque às vezes o paciente não tem um motivo ou não tem um diagnóstico, ele está lá justamente para ter mais opções, né, de exames e resultados para entender ou para fazer um diagnóstico, né? Então, tem casos que claramente o paciente não vai receber o contraste. Vou dar um exemplo para você. Pedra no rim. Se ele precisa fazer uma tomografia, e está bem claro que ele vai fazer o exame apenas para ver se ele tem pedra no rim, a gente sabe que ele não precisa usar o contraste. Então depende de cada situação. Outro exemplo, para ver se tem sinusite. Quero fazer uma tomografia da face para ver se eu tenho sinusite. Não vai precisar o contraste. Não tem necessidade. Então, aí tem, por exemplo, outros exames que certamente precisam usar o contraste. Eu tenho um nódulo no fígado e o médico pediu uma tomografia do abdômen. Vai precisar do contraste. Ou a paciente vai fazer uma ressonância da mama por conta de um nódulo, ou por conta de uma alteração que deu na mamografia, ou que deu no ultrassom. Sabidamente, a gente sabe que vai utilizar o contraste. Então, resumidamente, depende da indicação clínica. Tá? Certo. Então, se ele não precisar do contraste, basta ele deitar lá e ponto. É bem tranquilo. Não vai receber nenhuma picada, nada, vai bem tranquilo, beleza. Mas se ele precisar do contraste, até um tempo atrás, o contraste ele poderia causar um mal-estar assim, no estômago do paciente, né? Esse mal-estar causava, às vezes, até náuseas e vômitos depois que fazia o exame. Então, pensa bem, vamos supor que um paciente vai numa churrascaria, come bem, toma bem, bastante líquido, e ele sai imediatamente de lá e vai fazer um exame com contraste. Então, ele pode dar um pouco de mal-estar, pode vomitar. Então, até um tempo atrás, alguns anos atrás, o pessoal recomendava que se você for fazer um exame com contraste, por conta dessa possibilidade de você vomitar, e o problema não é nem o vômito, o problema é você aspirar esse conteúdo, né, que é uma coisa mais grave, né. Então, o pessoal estabelecia, já que você vai fazer o exame, fica de jejum ali umas 4, 6 horas, né. E conforme o contraste, né, a farmácia foi evoluindo,
a gente tem visto que essa privação líquida não se faz tão necessário quanto antigamente. E às vezes tem algumas entidades que até falam o contrário, que se você se deprivar assim, de líquidos aí por 6, 8 horas, é até pior, prejudicial para você, porque você vai receber às vezes um contraste à base de iodo, né? Uhum. Esse iodo a gente vai comentar ali que ele pode afetar a função do rim, né? Isso somado ao teu jejum prolongado, a falta de líquido, isso pode ter, às vezes, até outros efeitos colaterais do jejum. Então, assim, via de regra, existem algumas orientações, recomendações, mas não é que tem que seguir assim, a risca, sabe? Não interferiria, digamos assim, no exame em si. Exame, é mais pelo bem-estar e o conforto do paciente. No nosso serviço, a gente recomenda umas 2 horas de jejum, sabe? Nem um muito longo, nem um muito curto. Claro que se às vezes o paciente é atendido ali no pronto-socorro, ele está mal, ele precisa ter um diagnóstico, aí com urgência. Uma ou 2 horas faz diferença, aí esse caso ele vai lá para a urgência e faz o exame, né? Porque a gente sabe já, que a gente tem conhecimento que esses novos medicamentos, os novos contrastes têm menos taxas aí de mal-estar nos pacientes. Então. Perfeito. E agora falando um pouquinho sobre essa questão justamente da administração, o doutor comentou que ela pode ser feita através da punção, ou pode ser feita de maneira oral, como o doutor disse nas crianças, que é mais difícil. E existem também outras formas, doutor, porque isso também vai variar de acordo com a necessidade do paciente, o tipo de paciente, Com certeza. E o tempo um pouco antes do exame. Então, ela é feito 1 hora antes do exame, alguns minutos. Como que funciona também isso? Bem legal. Então, as vias, vamos colocar com as vias, né? Então, as vias principais, disparado é o venoso. Então, é veia, né? Não vai puncionar a artéria, né? Existem casos que você injeta pela artéria, né? Qual o exemplo? Não é da nossa área propriamente dita, mas tem a ver por conta do método, né, do aparelho, é o cateterismo cardíaco, né? A punção é feita pela artéria, né? Mas nos exames radiológicos, a punção geralmente quando é feita em vasos, geralmente é em veias. Tá? Certo. Você pode fazer também o contraste via oral, ou seja, o paciente pode tomar o contraste, mas geralmente faz no raio-x, ou na tomografia também se pode fazer, quando o objetivo é você ver se o trânsito do teu intestino, né, está indo bem, né? Então, às vezes acaba utilizando mais esse contraste oral, às vezes mais em pacientes internados, que às vezes fez uma cirurgia no estômago, e aí o médico quer saber se está passando bem o contraste pelas alças, ou se, infelizmente, às vezes pode ter alguma complicação e pode estar vazando contraste para fora da alça, né, que seria uma complicação cirúrgica, que às vezes pode acontecer. Então, nessas situações, o paciente ingere o contraste. Certo. Existem outras vias também de se aplicar, né, esse contraste. Existe a via retal também, isso pode ser feito, do mesmo objetivo, né, para estudar o reto, para ver se tem alguma estenose. Via uretral também, você pode estudar a uretra do paciente, tanto masculina quanto feminina. Isso, né? Que bacana. Injeta pela uretra mesmo, né? Via vaginal também. Pacientes que vão fazer exames de endometriose, na ressonância a gente prefere usar também o contraste dentro da vagina, porque a vagina a gente sabe que ela fica colabala, né? E às vezes o nódulo de endometriose está ali em volta e você não consegue ver. Olha e quando só. você distende um pouco a vagina, você distende esses espaços, né, da pelve e você consegue avaliar melhor se o paciente tem algum implante de endometriose na vagina ou até no intestino. Então, existem outras vias mais complexas, né, de contraste, né? Você pode injetar via intratecal, na coluna, né, na medula espinhal, então é um acesso bem mais complexo, né? Geralmente é um neurologista ou um neurocirurgião que faz uma punção do líquor, e aí ele injeta o contraste dentro desse espaço. Tudo com o objetivo de a gente enxergar ou de a gente ter um melhor contraste daquilo que a gente está procurando. E para finalizar a tua pergunta, geralmente na tomografia e na ressonância, injeta o contraste e faz o exame já imediato. Às vezes, dependendo do exame, você espera ali uns 20, 35 segundos, né? Porque você tem que dar tempo, né, para o contraste se espalhar pelo teu corpo, né? Chegar. Você não pode injetar e fazer lá, porque às vezes não deu tempo, né? E às vezes você tem que fazer a imagem depois de uns 30 segundos, aí você tem uma imagem, e aí depois você faz uma outra imagem depois de uns 60 segundos,
que daí quando o contraste já espalhou, porque conforme o contraste vai impregnando nos tecidos, né, ele vai ficando mais intenso, mais pigmentado, mais branco, mais claro. E conforme ele vai passando o tempo, ele vai ficando mais lavado, que a gente fala. Né? E essa é outra dúvida, doutor. Quanto tempo demora para sair o contraste do organismo? Então, o paciente tem esse receio. Depois, o que eu faço? Preciso fazer alguma coisa para retirar desse contraste? Ele sai naturalmente? Quanto tempo leva, geralmente? Que acho que também é uma dúvida muito comum, né, doutor? É muito comum. O contraste ele vai sair do teu corpo, tá? De alguma maneira ele vai sair. A maioria das eliminações do contraste é pelo rim. Então vai ser pela urina. Bacana. E uma porcentagem menor ele pode ser eliminado pelo fígado, né? Mas o mais comum é pelo rim. Naturalmente mesmo o próprio organismo. O tempo daí geralmente demora do paciente para paciente, né? Claro que se o paciente tiver uma alteração na função do rim, ele filtrar menos, né? Esse contraste tende a ficar um pouco mais, né? Isso. E o doutor comentou essa questão do rim, doutor, e foi algo que o doutor havia falado anteriormente sobre pacientes que muitas vezes têm algum comprometimento, não pode realizar. Então essa é a dúvida. Todo paciente está apto a fazer um exame com contraste? Existem pacientes que não podem utilizar, ou até mesmo doenças que não poderiam ser utilizado do contraste, ou todo mundo teoricamente pode? Todo mundo não. Então a gente tem que ter um critério, né? A gente como médico radiologista, a gente tem que estudar, né, esses medicamentos, né? A gente sabe bem os benefícios, né? Pela gente, a gente já estava todo mundo, né? Mas, claro que não, né? Tem casos que eu não gosto de exame que é mal indicado, sabe? Perfeito. Que você vê o exame e fala, nossa, esses casos não precisavam do contraste, né? Aí você se coloca no lugar do paciente, né? Ele foi lá, deu uma picada, injetou o contraste. E a gente não gosta também do exame completo, né? Do exame que não tem contraste, e esse caso aí precisava. Temos a questão ali do contraste, como ele tem a eliminação renal, né? No caso do iodo, exames, ou seja, de tomografia, a gente tem que tomar um cuidado especial, porque o iodo ele pode causar uma redução da função do teu rim, tá? Geralmente essa redução é insignificante, tá? Mas se o paciente tiver previamente alguma doença no rim, ou alguma alteração que afeta o rim, ou algum medicamento que ele já está tomando, que também já está com o rim, e aí o contraste ele vai, vamos dizer assim, potencializar esse efeito, o exame ele pode ser maléfico para o paciente. Então a gente pode causar esse malefício aí da redução da função renal. Como que você vai saber se você tem uma disfunção renal? Ninguém, né? Você sabe, por acaso? Não. A princípio você não tem, né? Então, até então a gente acha que é tudo saudável. claro, né? Ninguém sabe, mas então a gente faz uma triagem. Certo. Fatores de risco, né? Então, pacientes acima de 60 anos, a gente sabe que na população tem uma taxa, né? Uma incidência de ter uma disfunção renal. E como que a gente vai confirmar que esse paciente tem uma disfunção renal? Ou, por exemplo, ele tem uma outra doença, né, que você comentou, que pode afetar o rim, né? Igual o mieloma múltiplo, né, que é um tipo de câncer, né, na medula, né? A gente pede o exame de creatinina, que é um exame que daí vai coletar no laboratório, e com base na creatinina, a gente consegue saber se esse rim está funcionando bem ou não. Se a creatinina estiver muito alta, significa que ela está acumulando no corpo, ou seja, o teu rim não está eliminando ou não está filtrando de maneira adequada. Então existem níveis de disfunção renal, tá? Que a gente usa baseado na creatinina. E se você tiver um nível muito exacerbado, que seria abaixo de 30 mililitros, né, que é a taxa de filtração, geralmente a gente contraindica o exame, né? Ou só vai fazer naqueles casos que realmente o paciente precisa fazer, né? Que o benefício do exame é maior, mesmo que ele tenha uma disfunção renal. Se ele tiver uma disfunção renal, o outro médico vai correr atrás disso, né? O nefrologista, né? Então, claro que isso é uma decisão multidisciplinar, né? Então, ninguém quer, vai fazer hemodiálise, não é uma coisa simples, ninguém atua, né? Mas tem casos que realmente o exame é necessário, não só da radiologia, né? Às vezes o paciente precisa fazer um cateterismo, né? Justamente. Porque ele tem mais chance de morrer do coração,
né? Porque às vezes está na iminência ali de ter uma doença, um infarto, do que ter o problema renal, né? Então tudo isso tem que ser pesado aí na balança. Na balança. E doutor, dentro também das dúvidas que surgem dentro desse assunto do contraste, recentemente veio a público uma notícia de uma paciente que acabou falecendo durante uma tomografia com o uso de contraste. E aí, novamente, gerou todo aquele boom e aquele medo sobre esse assunto. Ela teve, então, né, segundo as notícias, um choque anafilático. Isso, né? Isso é comum, doutor? Não é comum de acontecer? Quais são os possíveis, então, como o doutor disse, efeitos colaterais que poderia ter do exame? Explica um pouquinho também pra gente. Então, assim, o contraste, melhor sempre não ter que fazer o exame, né? Perfeito, isso aí. Fazer o exame, excelente cenário. Mas tudo bem, você precisa fazer o exame, certo? Vamos supor que você precisa, né? Certo. Você foi atendida num bom médico, né? Esse bom médico te indicou um exame adequado, né? Vamos supor que está preenchendo todos esses quesitos aí que você precisa fazer um exame que, vamos colocar aqui nessa situação, você precisa do contraste, tá? Então, assim, tudo que você tem, o corpo humano tem contato, ele pode ter alergia. Inclusive o jaleco aqui, ó, ou um esparadrapo, tem gente que tem alergia, né? Então, tudo que você come, tudo que você encosta, tudo que é injetado ou ingerido, você pode ter algum tipo de reação, tá? Certo. Então, igual você vai escutar nas mídias, a paciente teve alergia a algum medicamento e teve um choque anafilático. Pode acontecer. O paciente foi fazer uma cirurgia plástica e na hora de fazer anestesia, teve um choque anafilático. Isso pode acontecer. O paciente foi fazer uma tomografia, teve um choque anafilático. Pode acontecer. Agora, o quão comum, né, é isso, né? É muito pouco comum. Isso. Incomum. Incomum. Claro que depende do local, né, que você está fazendo, depende se o serviço faz bastante exame, né? Claro que quanto mais exame o serviço faz, ele pode ter uma taxa de uma casuística maior. Serviço que faz pouco, tem pouco, né? Então, posso te dar o meu exemplo pessoal, né? A gente está aqui mais de 10 anos, um caso igual esse que você comentou, eu nunca presenciei. Então, realmente não é parte do cotidiano. Não, de longe. Ainda mais assim quando às vezes é paciente eletivo, né? Vai fazer exame e aí teve... Não, isso é muito... Acontece, não vou esconder que acontece, mas acontece. E os casos que eu presenciei, os poucos casos que eu presenciei, geralmente eram pacientes internados que estavam mais debilitados, né? Teve casos de paciente que morreu na mesa de tomografia, infelizmente, mas às vezes foi antes de fazer o contraste, porque ele já estava com uma suspeita de embolia e... Em decorrência de outra causa, não necessariamente. Então, e terminando a sua pergunta, essa reação alérgica que o paciente pode ter, então, primeiro que essa reação grave aí que você comentou, é muito raro de acontecer, né? Então, a gente divide as reações alérgicas, né? Em leve, moderada a grave. Esse que você comentou seria uma reação alérgica gravíssima, né? O mais comum que a gente tem, né? Então, primeiro a gente tem que colocar, né? Passar para as pessoas que a taxa de você ter uma reação alérgica é pequena, no geral, tá? Se você tiver uma reação alérgica, dentre essas graduações de leve, moderado e grave, né? As reações alérgicas mais comuns são as leves. As leves são urticária, que é sentir o corpo ficar com coceira, né? Essa é uma reação leve. Tem pacientes que relatam que às vezes dá uma dor de cabeça na hora do exame, ou depois fica uma sensação ruim, né? Náusea também é uma reação alérgica aí, leve. Uma reação moderada seria, por exemplo, uma alergia, né? Uma reação cutânea, né? Um eritema, né? Ou uma dificuldade de respirar. Então, essa é uma reação mais moderada. E a reação grave seria um choque anafilático ou o edema da glote, né? Que às vezes pode inchar, inflamar a glote e o paciente pode ficar com a via aérea obstruída. Isso é um evento bem grave, né? Por isso que, Gabriel, é importante que as pessoas, primeiro, não tenham medo, né, de fazer o contraste. Eu acho que o exame, o contraste, ele, quando bem indicado, ele traz muito benefício, né? A gente tem que lembrar muitos casos que a gente descobre doenças nos pacientes de maneira incidental. Vamos supor que você vai fazer um exame lá,
porque você estava com algum problema, suspeita no intestino, e aí você descobre que você tem um tumor no rim. Isso a gente vê diretamente. O tumor renal é o tumor do radiologista, você sabia? Olha só. Por quê? É o radiologista que descobre. Porque o tumor do rim, ele não dá sintoma, ele não dá dor. Claro que às vezes ele pode dar sangramento, dependendo do tamanho. Mas via de regra, o tumor do rim é o tumor do radiologista. E geralmente você descobre quando você faz o contraste. Porque se você não injeta o contraste, você não consegue ver o nódulozinho realçando. Então, assim, existe muito benefício do exame, além de fornecer a resposta na pergunta que o médico está, né, querendo, né? E o negativo também é bom, né? Porque você faz o exame, ó, o teu fígado está normal, o teu rim está normal, teu intestino não tem nada, o teu pâncreas está normal. Então, às vezes, o exame bem feito, com contraste, ele serve até como um check-up. Né? Isso é bem bacana da gente reforçar justamente, doutor, porque é um assunto que gera muitas dúvidas, que a gente percebe no dia a dia quando se fala em exames que tem a necessidade, e muitas vezes falta esse conhecimento de quem está assistindo, da população, até nós mesmos, assim, Sim. leigos, para entender justamente a importância e perguntar, justamente chegar no momento do exame e perguntar, doutor, por que eu preciso, né? Eu acho que essa conversa também é importante durante o exame. O doutor disse, vocês não podem obrigar, digamos assim, o paciente, mas essa comunicação também é importante através como nós estamos fazendo hoje, através da entrevista, mas também no ato do exame, o paciente também tem essa possibilidade de tirar as dúvidas e tranquilizá-lo quanto ao exame, certo? Com certeza, a gente está estimulando aí o radiologista visível, né? Isso. Há um bom tempo aí, né? Então, ninguém melhor do que o médico radiologista para você conversar, né? Eu acho que é importante que o paciente faça o exame num local seguro, né? Porque, primeiro, que tem que ter um médico acompanhando o exame, né? Então, evitem fazer exames em locais que não tem médico, às vezes, sabem? Isso é errado, na verdade, né? Não pode, né? Porque justamente por isso. Se você tiver uma reação alérgica, a estrutura lá tem como te atender? Perfeito. Primeiro, tem um médico lá no local? Tem. Tem um carrinho lá de anestesia, né, se precisar colocar uma máscara, tudo. Tem isso? Tem. Se ficar grave e precisar, às vezes, ser transferido, né, tem condições de transporte? Ou, se for melhor, se fizer no hospital, tem UTI ali? Então, tudo isso traz um conforto ali para o paciente. Né? Uma segurança a mais. E essa questão de dúvida do contraste ou não, a gente estimula os pacientes, sim, a vir procurar o médico radiologista, né? Porque geralmente a enfermeira faz essa triagem, faz essa conversa com o paciente, né? E em alguns casos realmente precisa ser conversado com o médico. Então, as pessoas que estão nos assistindo aí, eu estimulo fortemente aí, se por acaso tiver alguma dúvida, né? Não hesitar, não ter vergonha e perguntar para a enfermeira, né? Ou para a pessoa que está trabalhando, viu? Será que eu não posso só falar com o médico? Às vezes só de falar com o médico já tranquiliza, né? A calma. É então, bem importante. É muito importante. Doutora, acho que hoje nós conseguimos esclarecer as principais dúvidas. É um assunto que também rende bastante. Tem muitos mitos a respeito, mas hoje nós conseguimos esclarecer os principais. Eu gostaria de agradecê-lo novamente a presença no São Lucas 24 Horas. E fica o convite para vir mais vezes, viu, doutor? É sempre uma honra. Deixar que eu venho. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos falar sobre trombose. Até o próximo!